Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma segunda de primeira. A gente está já há 4 semanas tratando aqui alguns princípios bíblicos milenares, princípios de comportamento social, que nos fazem perceber como que aconteceu nos tempos de Jesus a multiplicação dos pães e peixes. E a gente já tratou alguns princípios e hoje a gente vai aprender sobre um princípio importantíssimo, que é resolva problemas, resolva conflitos. E, de fato, a quantidade de recurso financeiro que chega até você está ligado à quantidade de problemas que você resolve. Quanto mais problemas você resolve, mais valor você tem no mercado, mais valor você tem para as pessoas. Quais são os problemas que são trazidos até você? Às vezes a gente encara os problemas como dificuldade, perseguição, angústia, mas na verdade, os problemas que a gente não consegue passar por eles com certa desenvoltura nos tornam pessoas melhores. E são desafios que nos fazem crescer, evoluir. E os problemas que resolvemos nos fazem, de fato, ter lucro. E ter lucro, não só lucro financeiro, né? Mas ter lucro intelectual, ter lucro de amizades. Quantas amizades nascem, crescem por proximidade e resolução de problemas. Então a gente está falando aqui sobre Marcos 6 e hoje são os versículos 35 e 36. E como o dia fosse muito adiantado, os discípulos se aproximaram deles e disseram: O lugar é deserto, o dia já está muito adiantado. Despede para que vão nas aldeias circunvizinhas e compre pão para si, porque não temos o que comer. 37. Jesus vai dizer: Ele, porém, respondeu e disse: Vai-te vós, desculpa, dai-te vós de comer. E eles disseram: Iremos nós, iremos nós e compraremos 200 dinheiro de pão para lhe dar de comer. Gente, esse texto é interessante porque a gente tem duas perspectivas. Os discípulos não têm ainda, eles possuem ainda a percepção do problema. Você percebe que os próprios discípulos vão diagnosticar o problema para Jesus e vão dizer assim: Jesus, é, eles estão com fome, o dia já é adiantado, despede para que eles vão às regiões circunvizinhas e procurem, buscam o que comer. Só que de fato, o que Jesus trata com. Então vamos tratar primeiro essa questão de percepção de problemas. Então isso é o que a gente precisa. Os discípulos estão. É isso que você precisa identificar no texto. Os discípulos eles estão no caminho certo. Qual o caminho? Primeiro, a percepção do problema. Não tem como você resolver problemas que você não percebe. Então, de fato, eles têm a percepção que os problemas estão acontecendo. Então, é o primeiro ponto, o primeiro princípio que a gente compartilha hoje, que você precisa ter firmado em seu coração e, de fato, é, evoluir nesse aspecto. Qual? Você precisa detectar problemas. Beleza? Agora, vamos partir para a solução do problema. Os discípulos têm uma solução para o problema. Qual a solução do problema para os discípulos? Eles usam um termo, né, que eles vão dizer 200 dinheiro. Na verdade, eles estão dizendo, se tiver dinheiro, eu compro. E aí, é, eles não pensam na possibilidade que das mãos deles podia acontecer aquela multiplicação. E aí, de fato, é essa chave que precisa ser virada no nosso entendimento nessa manhã. Qual? Que das nossas mãos pode sair o problema, a solução para o meu problema e para o problema de muita gente. De fato, você precisa estar disposto a detectar problemas e solucionar problemas. Então, essa frase usada pelos discípulos acompanha muito a nossa vida. Porque às vezes a gente diz assim: ah, se eu tiver dinheiro eu compro. Ah, se eu tiver dinheiro eu faço. Ah, se eu tiver dinheiro eu resolvo.
Ah, se eu tivesse dinheiro, eu teria uma casa própria. Se eu tivesse dinheiro, eu teria um carro do ano. A gente coloca muito as culpas das coisas no dinheiro. Mas a solução não está em a gente detectar problema e resolver o problema com dinheiro. Na verdade, o que Jesus ensina aos discípulos a respeito da multiplicação é detectar o problema e fazer alguma coisa que resolva o problema. E aí, de fato, a multiplicação vem. Então, assim, você precisa de dinheiro? Então, vamos lá. Qual o passo? O que que eu preciso fazer para ganhar dinheiro? O que que eu sei fazer? Qual a habilidade que eu tenho para ganhar dinheiro? Então, Jesus, ele entra num caminho que mais para frente o texto vai dizer, eu não vou dar spoiler das nossas séries, mas eu peço que você continue acompanhando. Jesus entra pelo caminho de que ele já sabe o que vai fazer. E aí é esse caminho que nós precisamos. Eu estou falando só de solução dos problemas, e eu termino aqui para você entender onde eu quero chegar. Que a gente precisa se movimentar no meio dos problemas, e a nossa percepção está tão boa em relação aos problemas que a gente já detecta e a gente já sabe o que vai ser feito. A gente já sabe o que vai fazer. A gente já tem a percepção do que pode ser feito. Então fique com essa mensagem nesse dia. Qual é a mensagem? A mensagem é: detecção de problemas é o que precisa ser desenvolvido na nossa vida. E o insight está onde? Não em ter dinheiro para resolver o problema, mas ter ferramenta que nos dá a solução do problema. Então Jesus, ele poderia resolver com dinheiro e seria custoso e quem sabe de repente não resolveria de fato o problema, porque não era dinheiro que ele queria. Ele queria que alguém esteja disposto a colocar o pão na sua mão. Então, olhe ao redor da sua casa, na sua vida, no seu entendimento, na sua perspectiva. Vou lembrar aqui de uma viúva. E Serepta, o profeta é enviado a Serepta, que pertence a Sidom, para ser sustentado por uma viúva pobre. E lá ele chega, a viúva está pegando alguns gravetos. Ele faz uma pergunta, e ele pede alguma coisa àquela mulher fala que vai dar água a ele, e aí ele vai, pede ela para preparar um pão. E ela diz: eu não tenho nenhum bolo, só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite. E aí, a pergunta ali, a indagação dele a ela é: declare-me, por favor, o que tens em casa. Isso aqui é o que a gente precisa entender nessa perspectiva da mensagem hoje. Resolver problemas, mas resolver problemas com o quê? Com o que você já tem em casa. Então eu tenho certeza que toda habilidade, todo entendimento, toda percepção que você precisa para sair dessa multidão de problemas está dentro da sua casa. Então, fico com essa mensagem, um beijo no coração, a gente volta semana que vem com mais uma palavra que de fato pode mudar a história da sua vida. Tchau, tchau.